Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn. Eu sou a Lívia. E esse é o Pra Ser Feliz. E pra ser feliz a gente precisa saber lidar com as dificuldades da criatividade no dia a dia. Exatamente. O vídeo de hoje é sobre isso e a gente quer ajudar vocês a lidar com o processo criativo de vocês, uma vez que é um problema que a gente está tentando superar também. Pois é, tudo começou com o seguinte problema. Eu e a Evelyn, apesar de sermos gêmeas e professoras, nós não temos tudo em comum, não somos iguais em tudo. Nem o mesmo marido, né? Tipo... ela nem gosto, né, pra muita coisa. Ela tem um processo criativo pra ideias de vídeo no YouTube muito bom. Ela é muito rápida, ela pensa, ela tem umas ideias muito legais. Vários, mas assim, quase todos foram ideias dela. Eu tenho um processo criativo pra isso muito difícil. Por exemplo, da mesma forma que eu tenho muita facilidade pra criar legenda do Instagram. E eu sou uma bosta fazendo isso. Gente, não sou boa de legenda de Instagram. Eu sempre peço ajuda. Gente, o que eu escrevo nessa foto? E daí o que a gente tava... Somos gêmeas, mas não somos... E temos o canal juntos, mas nós não somos assim... amor e flores o tempo todo. A gente também briga. eu acho que qualquer pessoa, entre funcionários, maridos e mulheres e filhos e enfim. E daí a gente tava tentando resolver, a gente tava com atrito nisso, porque o canal é pra gente se entreter, é pra gente ter uma coisa em comum juntos, porque a gente gosta de passar tempo juntos, mas também a gente quer fazer bem feito. Então a gente tava tentando resolver a minha falta de criatividade ou a minha falta de opções de criação pra diferentes vídeos no YouTube, porque ela criava quase tudo e eu não tava criando nada. E nessa conversa eu tive a ideia de fazer um vídeo sobre isso. Olha como eu já tô praticando a criatividade. Mas enfim. O que acontece é o seguinte, eu tenho um processo muito específico de criação pro canal do YouTube. Que não sei de onde que eu tirei, eu só sei que funciona e dá muito certo. Então acho que 98% de todos os vídeos que estão aqui no canal fui eu que criei, eu que bolei o tema. Não que a ideia e a inspiração toda foi minha, mas o roteirinho, o que a gente ia falar e como ia ser feito, normalmente sou eu que estabeleço isso. A Lívia às vezes tem uma ideia legal, mas tipo assim, a ideia dela é uma frase. E aí pegar essa frase, destrinchar essa frase num conteúdo suficiente para um vídeo de 6, 10 minutos. É eu que faço. Exatamente. Sou eu que faço. Então, assim, por causa disso, às vezes a gente cria algumas expectativas que o outro não consegue botar. A Lívia vinha com uma frase e eu cobrava dela que aquilo fosse um texto pra gente poder fazer o vídeo. E ela, mas eu não sei fazer isso. Eu falei, mas você tem que saber. Como que você não sabe? Deixa de ser sonsa. E aí foi no dia que eu virei pra ela e falei assim, Lívia, não é possível, isso é preguiça, você não tá querendo fazer. Gente, eu sou preguiçosa aonde? Aí que eu falei assim, Lívia, você é tão boa em fazer legenda pro Instagram, suas legendas do Instagram são tão maravilhosas que eu não consigo acreditar que você não consegue fazer um textinho pra virar um vídeo no YouTube. Gente, o meu roteiro de vídeo no YouTube é uma lista de supermercados, alguns adjetivos perdidos. É tipo isso. É assim. Já o meu é texto, sabe? É texto mesmo. Eu escrevo o começo, meio e fim, conclusão. Pois é. Qual é a ideia que eu quero passar com aquele vídeo e tal. Nessa conversa eu falei assim, tá, e se a gente sofre com isso, acredita em mim, você não é o único que sofre o seu problema. Mais pessoas no mundo têm o mesmo problema que você. Então se a gente tem esse problema, e sabendo que outras pessoas também devem ter, vamos fazer um vídeo sobre isso. E daí a Evelyn me botou, sabe, igual professor que põe você pra fazer? Gente, processo criativo ou qualquer coisa na vida, a gente já tem um vídeo sobre o erro, né? Se você fez uma coisa errada, quem tem que consertar o erro é você. Se você não sabe fazer alguma coisa, quem tem que tentar fazer é você. Evelyn Ela deitou. ficou brava. Eu fiquei brava. A gente não gosta de ser nem criticado e nem Corrigido, né? Corrigido. Evelyn deitou ali no meu travesseiro, a gente tá em cima da minha cama. Deitou ali no meu travesseiro e falou, você vai fazer alguma coisa. E daí eu vou te ajudar pra ver no que dá. E daí eu tive a ideia de fazer esse vídeo e escrevi aqui na minha zona. Não, e ela tem ideia assim, ela escreve uma palavra, então eu vou falar isso, eu escreve essa ideia. Aí ela, tá, aí escreveu uma frase, e eu vou falar e tal. Lívia, escreve, sabe por quê, gente? Por que eu falo que escrever é tão importante? Porque quando você escreve, você não perde. Sim. Quando você só fala, daqui a 5 minutos aquela ideia é tão boa, você não chega nas mesmas frases, na mesma coerência de frase, na mesma sequência de... Escolher as mesmas palavras da mesma forma. Exatamente. Quando você não escreve, você perde a ideia brilhante que poderia transformar a sua vida agora, daqui a 5 minutos ela esvai-se no ar. E aí você não chega nela de novo. E daí
eu criei o meu primeiro roteiro do YouTube. Festa! E daí, o que aconteceu? O que eu fiz? Eu linkei com a questão dos estudos. A gente normalmente tem dificuldade tanto para estudar quanto para o processo criativo porque nós fomos pela escola e pelos pais moldados a fazer de uma certa forma. Você, por exemplo, se você queria fazer o dever de casa de noite, a sua mãe queria que você fizesse de manhã, digamos que você estudasse à tarde. Mas às vezes você se concentra melhor à noite, mas às vezes você se concentra melhor de manhã. Às vezes você prefere fazer no intervalo do recreio para não ter que levar para casa. Recreio, que coisa de velho. Enfim. Então aí eu fiquei pensando nisso, que talvez, não tô falando no meu caso específico do YouTube, mas pra ajudar as pessoas, você já parou pra pensar quantas vezes você tentou ter o seu processo criativo de formas diferentes? Quantas vezes você teve, sei lá, estuda pra uma prova e não tira uma nota boa? Você já tentou estudar de uma forma diferente? Porque às vezes você passou a vida inteira estudando de um jeito e esse jeito não é que ele é errado, mas talvez ele esteja errado pra você. E daí esse vídeo é pra abrir a nossa visão e a nossa cabeça pra isso. Tenta estudar de manhã antes de ir trabalhar pra ver se você rende mais. Tenta estudar na hora do almoço pra ver se você se concentra mais. Tenta estudar depois do trabalho ou depois da faculdade. Vai Gente, tentando. A vida é igual a nutrição. Pensa no seguinte. A mesma dieta que funciona pro meu marido não funciona pra mim, porque a necessidade biológica dele é uma e a minha é outra. A mesma biologia que eu tenho pra nutrição, ela pode ser totalmente diferente da biologia do meu marido pro estudo. Então, assim, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, no começo da faculdade, eu trabalhava o dia inteiro, ia pra faculdade à noite, chegava da faculdade e tentava estudar. Mano, eu não sabia nem meu nome mais. Se me mandasse escrever uma frase, eu acho que eu não acertava uma palavra que estava na frase. Aí, entre tentativa e erro, gente, tentativa e erro é tudo que você precisa na vida pra ser feliz. Entre tentativa e erro, eu descobri que era melhor eu chegar às 10h30 da faculdade à noite em casa e ir dormir e acordar às 4 da manhã para estudar até às 6 e ir trabalhar em sequência, do que tentar virar à noite e aquela tortura, e aí comprei Guaraná em pó e não funcionava, e aí tomava café e não funcionava, porque simplesmente eu sou uma pessoa diurna, né? Matinal, eu funciono pela manhã. Sim. E daí o que eu queria dizer com isso? Se você tem alguma dificuldade com o seu processo de estudo e você, no caso, no seu processo criativo, você precisa trabalhar com criatividade, com resolver problemas, com solucionar as coisas, com inventar coisas, talvez você esteja tendo dificuldades nesse processo porque talvez você esteja fazendo na hora errada, do jeito errado, no lugar errado, porque talvez não é o jeito com que você tem contato com a sua criatividade. Mas além disso, o que a Evelyn fez eu perceber hoje também sobre essa conversa, sobre o escrever, é o seguinte, eu vou linkar agora essa ideia do você tem que escrever porque senão a sua ideia some, você nunca mais volta nela do jeito que você teve, com a questão dos relacionamentos. Presta atenção, acompanha o raciocínio. Pega lá a sua ideia, eu vou passar a usar muito mais caderno do que o computador, porque no computador você apaga muito fácil. Escreve qualquer coisa, uma frase, uma palavra, um parágrafo, escreve. Mesmo que você olhe aquilo e ache que tá ridículo, não apague. Fecha. Deixa dormir, deixa descansar, sabe? Assim, sabe, igual o bolo, você sova o pão lá e deixa ele descansar. Deixa lá. Sabe por quê? Porque da mesma forma no relacionamento, você brigou com sua mãe, você brigou com seu namorado. Quando vem uma pessoa de fora que tá vendo o problema de cima, ela não enxerga melhor do que você? Ela não vai conseguir te dar um conselho melhor? Se você se distancia da sua ideia, mas ela tá lá palpável, tá escrita, ela não vai desaparecer na sua cabeça, quando você voltar nela, você consegue perceber qual é a ideia que você teve, perceber quais são as falhas dentro dessa ideia e você consegue aprimorá-la. É muito melhor para você escrever, deixá-la um tempo. Quando você voltar nela, se ela realmente for ruim, você só arrisca e deixa pra lá. Ou você aprimora e você tem uma ideia brilhante para botar em prática. Exatamente. Gente, olha só. Escrever é a forma mais eficiente de se transformar no que você quer ser. Não importa o que você deseja para sua vida, quando você escreve qualquer coisa que seja, você não perde essa ideia, você não perde esse conhecimento, você não perde. Por quê? Ah, peraí, tá lá no caderno tal. Você vai lá e olha, nem lembrava que era tão boa a ideia que eu tive. Ou então, tipo assim, se eu trocar algumas coisinhas disso daqui, isso se torna uma ideia brilhante.
Então escreve. O processo criativo precisa funcionar para você. Não adianta você ler 10 livros sobre processo criativo e não colocar em prática até aprimorar e descobrir o seu caminho de criatividade. Sim. E pro vídeo não ficar muito longo, a gente vai terminar por aqui. Ah, só mais uma coisa. Não trate as suas ideias como ridículas. Isso é uma questão de autoestima também. Eu vou começar a botar isso em prática nas minhas questões com roteiros pro YouTube. Não trate as suas ideias como ridículas. Trate elas como primeira etapa do processo criativo. Ela é a ideia é a primeira etapa do processo criativo. Você vai aprimorá-la, só que você só precisa de sair dali, voltar, rever, se distanciar para você olhar de cima e por aí vai. É isso. É isso. Toda ideia é brilhante se ela for bem trabalhada. Ok? Até a próxima. Comenta aí embaixo qual que é a sua dificuldade com o seu processo criativo. Como que você estuda? Como que você produz o seu conteúdo ou tudo mais. Escreve aqui pra gente vai adorar trocar opiniões com vocês. E compartilha pra quem você acha que esse vídeo pode ser útil. Um beijo, até a próxima. Beijo, tchau.